Olá, você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Jéssica e hoje, junto com a host Rúbia, estamos no terceiro episódio sobre inteligência artificial. Iremos falar sobre os desafios enfrentados no desenvolvimento de produtos com inteligência artificial. Para você que não ouviu os episódios anteriores, no episódio 1 falamos sobre conceitos gerais, como utilizar a inteligência artificial no dia a dia de um PM, com dicas práticas de ferramentas que podem te auxiliar. No episódio 2, mergulhamos um pouco mais nos desafios e implicações éticas, onde abordamos tomadas de decisões importantes e mitigações de riscos. Então, confira os demais episódios, que essa conversa está muito boa. E como temas complexos possuem muitos pontos a serem discutidos, nesse episódio abordaremos os desafios de implementar soluções de IA que sejam bem-sucedidas e algumas reflexões nesse processo. As convidadas maravilhosas que irão enriquecer essa conversa conosco são a Samila e a Adriane. Por favor, se apresentem para a nossa audiência. Boa. Eu sou a Samila, eu tenho 26 anos, prestes a fazer 27. Eu sou gerente de produto de inteligência artificial na GUP, tem 2 anos que eu atuo nesse papel, sou formada em administração, estou fazendo agora uma especialização em ciência de dados, justamente para conseguir atuar de forma um pouco mais técnica dentro dessa área. E é isso, vai ser um prazer falar com vocês. Boa, Sam. Bom, eu sou a Adriane, pode me chamar de Dri. Tenho 31 anos, trabalho com ciência de dados desde 2015, sou formada em estatística, atualmente trabalho como Tech Manager aqui na GUP, então lidero um time de IA, trabalho diretamente com a Sam, então a gente aí é parceira no dia a dia. Também estou bem feliz, obrigada pelo convite, bem animada para falar sobre esse assunto, acho que é um assunto que está muito na moda, que eu gosto muito de falar sobre e a gente tem muita coisa para discutir, né? Então é bem legal ver uma pessoa como eu, que é um pouco mais técnica, tá aqui com vocês conversando com pessoas mais de produto, mas acho que a troca vai ser muito rica. É isso aí, vamos lá. Então vamos começar o bate-papo. Gostaria de começar falando sobre a estrutura da empresa, pois a forma como as empresas se organizam internamente impacta na dinâmica entre os times e no desenvolvimento de produtos. Qual a opinião de vocês? O time de IA deve ficar dentro do time de dados ou devemos ter squads completas de time de IA? O que vocês veem de experiência dos amigos e de vocês? Boa, acho que essa eu posso começar respondendo, né? Eu acho que assim, a minha visão é que não tem um certo ou um errado, eu acho que depende muito do tamanho da empresa, né? Acho que maturidade que essa empresa também está trabalhando com times de IA, mas acho que tem aspectos que a gente tem que ter atenção dependendo do modelo que a gente escolhe. Então acho que é deles um pouquinho que eu quero abordar, né? Acho que quando a gente tem times mais centralizados, ou seja, então, por exemplo, dentro de uma estrutura específica de IA, ou dentro da parte de dados, e um pouco mais distante de produto, acho que a gente tem algumas vantagens. Então, normalmente, a gente ganha muita sinergia, né? Quando a gente fala dentro de dados, dentro daquele time que está atuando, então fortalece um time de IA muito grande na empresa. Acho que isso é uma das grandes vantagens. Mas você tem o desafio que você está muito longe do produto. E aí, normalmente, esse desafio de a gente estar distante, a gente às vezes faz com que as entregas elas não tenham uma velocidade, né, muito grande. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter de atenção. Então, se a gente escolhe ter times mais centralizados, a gente precisa ter a intenção da gente aproximar esses times de produto. Então, quando a gente pensa num ciclo de desenvolvimento, né, de uma solução, a gente tem que pensar em todos os momentos que a gente deveria envolver o time de IA. Então, a gente tem que ser mais intencional nessa parte. Muitas vezes eu vejo algumas coisas acontecendo que a gente só envolve quando a gente já tem a solução meio que pensada na cabeça, então a gente já tem muito lá na frente e a gente não envolveu eles antes para discutir. Que eu acho que isso é um ponto importante que às vezes a gente acaba negligenciando, né? Eu acho que esse é um aspecto. Quando a gente já tem, talvez, times mais maduros, em que a gente consegue inserir, que é um outro, né? A gente ter times, mas dentro de um contexto, eu vejo vantagens também, que eu acho que é o seguinte, né? A gente está ali mais dentro do dia a dia, mas a gente também precisa, então, de PMs que entendam de IA. A gente precisa ter essa cultura que as pessoas consigam conversar com esses cientistas de dados, com essas pessoas que trabalham com inteligência artificial. Senão fica muito longe. Então, a gente também tem que ter um nível de maturidade de empresa para falar sobre IA muito maior. Mas eu vejo um ganho muito forte. A gente está ali muito mais no dia a dia, essa contribuição
existe muito mais, né? E aí, normalmente, a gente consegue entregar produtos de IA mais completos, assim. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, assim, como que é a maturidade que a gente tem de soluções dentro de IA, dentro da empresa, como que é os nossos times e tudo mais. E, se possível, a gente ter um mix, né? E acho que tem casos e casos. Então, a gente atualmente trabalha num mix, né? Que a gente fala, a gente tem times de IAs que estão envolvidos, totalmente inseridos num contexto, né? Porque já tem uma maturidade maior desses produtos de IAs, a gente está querendo evoluir eles. E existem outros times que estão mais centralizados, em que a gente quer, por exemplo, expandir para outros lugares e tudo mais. Então, às vezes esse mix também se faz importante, mas acho que é importante a gente ter atenção para isso. Boa. Vou complementar dizendo que, então, hoje a gente atua dentro da GUP, eu e Dri, em um time cross. A gente atende soluções de vários produtos da GUP relacionadas à IA. Como a Dri comentou, existe cientistas de dados atuando em contextos específicos. Tem um ponto que é interessante, que além dessa estrutura de cientistas de dados, de IA, a gente ainda tem um time de plataforma de dados. Então, é o time que pensa em dados como um todo, para coletar, para disponibilizar, para organizar, para que todo mundo consiga consumir desses dados de uma mesma fonte. E aí o time de IA, ele atua como um usuário, de fato, desse produto de dados que já existe. Então, a gente precisa ser contemplado dentro dessa estratégia de dados, como a Adri comentou no começo. A gente tem que estar próximo desse time, mas a estrutura em si, se dados vai estar dentro de IA propriamente ou não, ela varia muito de empresa para empresa. Então, hoje a gente chegou num tamanho que não daria para a gente centralizar toda a estratégia de dados e ainda desenvolver as soluções de IA. Então, acho que, como a Adri bem comentou, vai depender muito do tamanho da empresa, do tamanho do desafio, desse contexto todo, que vai mudar bastante de acordo com o caso. Que eu gostei que vocês trouxeram, meninas, 2 pontos relevantes, né? Contexto e maturidade do time. E aí isso para mim pega em um ponto muito relevante, que é quando a gente fala de inteligência artificial e etc, volume de dados e dados de qualidade se torna assim o arroz com feijão. Senão não adianta você colocar lá um filé mignon maravilhoso com arroz e feijão queimado que estraga o prato. Né? Basicamente é isso. Porém, quando a gente fala ao mesmo tempo de times maduros, a gente sabe que existem curvas e curvas dependendo da empresa, dependendo das pessoas, né? Dependendo do quanto isso está consolidado em cada lugar. E aí sempre acaba tendo certos embaixadores em relação a cada tipo de papéis. E aí eu queria entender da experiência de vocês, como que fica essa responsabilidade de cada um dos papéis dentro do time? Quem que seria vamos colocar entre aspas, o embaixador da cultura de dados em um cenário que a empresa tem como estratégia de desenvolvimento em produtos utilizando inteligência artificial? Eu acho que é difícil a gente centralizar em um único embaixador, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre brinco muito, que as empresas precisam adotar a IA como parte da cultura. Então, se a gente vai lá e constrói um time de IA e deixa só esse time como responsável por criar soluções de IA, pensar em IA e tudo mais, provavelmente isso não vai dar muito certo. A gente precisa que todo mundo tenha essa responsabilidade em conjunto, né? De pensar sobre como a gente usar da melhor prática, né? Então, pensar se aquela solução, sei lá, a gente tem uma nova ideia, dá para ser desenvolvida com IA ou não. Às vezes as pessoas não sabem o como. E é isso aí, tá tudo bem. Acho que isso a gente não precisa que todo mundo esteja pensando. Acho que isso é um time de engenharia, um time mais técnico, né? Mas pensando se aquela solução que ela tá ali, né? Aquele planejamento, aquele produto que ela tá querendo desenvolver tem potencial com IA, né? Então, esse tipo de pensamento, eu acho que ele tem que ser uma questão cultural da empresa. Do mesmo jeito que quando a gente vira uma coisa cultural, a gente consegue ter essa relevância dos dados. Hoje a gente pode ter várias empresas que geram um monte de informação, mas a gente não tem esses lugares centralizados, esses dados acessíveis para todo mundo, ou as pessoas não sabem usar o dado, né? Não sabem fazer correlações, conectar esses dados. Então, a gente pode ter um monte de informação, mas a gente não faz nem o básico. Então, essa parte da gente pensar sobre os dados, sobre essa cultura, por isso que eu digo que é uma coisa mais empresarial mesmo, tem que vir
de cima, de liderança, as pessoas têm que entender a importância disso, né? Tem incentivo até financeiro mesmo, que precisa ter investimento para essas coisas acontecerem. Então, a importância disso, que é o valor que a gente tem hoje desses dados que estão ali, né? Da empresa gerando e tudo mais essa informação. Acho que às vezes ter pessoas centralizadoras, então, às vezes ter um head de A, um diretor de A, acho que ajuda, né? Como uma pessoa ali que pode abrir caminhos para que isso aconteça, né? Mas também achar que essa é a única pessoa que deveria ser responsável por essa cultura na empresa, eu acho que isso não funciona muito bem. A gente tem que pensar nesse aspecto como um todo, né? Então, hoje, gerar informação, os dados, que é o básico ali para a gente fazer qualquer solução de inteligência artificial, o tempo todo mundo está gerando informação. Desde o financeiro, do RH, a pessoa de produto, a pessoa do back-office, né? Que está atendendo lá o cliente, ela está gerando um dado também. Então, se a gente quiser utilizar todas essas informações para a gente conectar, enfim, tirar um potencial maior dessas informações, isso tem que ser uma questão cultural. Todo mundo tem que pensar nesse tipo de informação. Então, acho que é um pouco nessa linha, assim. Pode ter uma pessoa, eu acho que ela é um facilitador, mas tem que ser uma coisa bem cultural, tem que ser bem motivado por todo mundo, assim. Vejo bastante nessa linha. Boa. Eu acho que a gente, enquanto pessoas de produto, independente se atua com IA ou não, tem que saber muito bem quais são os dados que a gente quer coletar do nosso produto. Como que a gente vai monitorar feedback do usuário? Como que a gente monitora as interações do usuário? Então, é isso que vai facilitar que, eventualmente, um time de IA consiga criar uma solução que ajuda o usuário naquela parte da experiência, né? Porque o que acontece às vezes é que a gente tem uma oportunidade de aplicar IA para resolver uma dor do usuário, mas quando a gente vai investigar, o dado nem existe ainda. Então, o time tem que criar todo o processo de coleta desse dado para ir para esse lugar centralizador, para a gente conseguir consumir. Isso já, às vezes, o timing passou, outra pessoa foi lá, outra empresa foi lá e lançou a funcionalidade. Então, tem que ser cultural ao ponto de fazer parte do processo de desenvolvimento de uma funcionalidade, sabe? Se eu estou desenvolvendo algo para o usuário, eu tenho que conseguir coletar dados que vão me mostrar o desempenho, o engajamento desse usuário. E aí, um time de IA, ele entra muito mais num papel de entender como usar esse dado para, utilizando IA, criando um modelo, gerar impacto para o negócio e para o usuário. É muito mais nesse sentido. Então, a partir do momento que a gente tem os dados disponíveis, um time de IA vai gerar valor para o seu usuário utilizando esses dados. Mas é papel de todo mundo garantir que o dado existe, que a gente coleta os melhores dados, que a gente consiga monitorar as métricas e tudo mais. Então, como a Adri comentou, vai ser muito difícil ter uma empresa que tem uma única pessoa responsável por isso, porque é realmente complexo. E quanto maior o tamanho da empresa, mais complexo é desenhar essa estratégia. Sendo um tema novo para a maioria das pessoas, como vocês enxergam o desafio de sanar o gap de conhecimento dos times, incluindo conhecimento técnico? E como isso afeta o planejamento e o desenvolvimento de um produto que utiliza IA? Eu acho que essa parte do gap, eu acho que tem uma questão... A gente precisa ser intencional, então eu vejo muita gente fazendo uma área de IA, assim, eu acho que ela tem essa responsabilidade de fazer uma IA acessível, né? Então, eu sou muito da frente que não adianta a gente falar sobre IA e falar difícil, né? Então, por exemplo, quando eu comecei... Acho que vou dar um exemplo, né? Acho que a Sam, quando ela veio trabalhar com a gente, cara, era um time mais técnico, trabalhando com a Sam, ela não conhecia muito. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade como time de IA de trazer essas pessoas para mais perto. Então, falar difícil, para mim, já é uma coisa que acho que a gente tem que parar com isso. Eu acho que isso não é legal. Acho que existem termos que, em fóruns, que a gente pode conversar sobre isso. Então, aqui é mais um puxão de orelha para as pessoas técnicas mesmo. A gente tem que se tornar mais acessível. Porque senão, sei lá, às vezes tem uma áurea assim, né? Nossa, a pessoa é de IA, não consigo nem conversar sobre. E não é verdade. A gente consegue deixar IA acessível para todo mundo. Eu sempre brinco muito que se eu não conseguir explicar para minha mãe ou para minha avó o que eu faço no meu dia a dia trabalhando com IA, eu falhei, assim, eu deveria ser acessível para todo mundo. Então, existe um papel dos times de IA de fazer essa disseminação dessa informação. Então, eu vejo isso muito acontecendo em cursos, né? Eu acho que a gente, pensando nisso de forma intencional, como que a gente pode promover, né? Eu acho que também é ouvindo e fazendo perguntas certas, né? Eu tô trazendo muito o papel aqui do time técnico, né? O que a gente pode fazer, mas né, às vezes a pessoa traz uma pergunta, às vezes ela não sabe exatamente o que ela quer fazer, mas a gente pode ajudar a direcionar.
Acho que esse é um aspecto que é importante, né? Que a gente tenha esse cuidado, entendeu? Às vezes a gente pensa que a gente é muito. Cria uma barreira, né? Então, a partir do momento que falou comigo, precisa ser muito técnico. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem que ter esse papel intencional mesmo de ajudar essa parte de produto. E de outro lado, eu acho que tem esse aspecto das pessoas de produto também buscarem mais saber sobre essa informação, sobre né? A gente tem muita coisa acessível na internet hoje. Acho que hoje esse aspecto tem muita coisa que a gente pode buscar sobre e também ver sobre o que o mercado está fazendo. Eu vejo muito sobre isso, assim, eu acho que a gente tem muita coisa e o tempo todo tá saindo coisas novas. Até pra gente que tá ali naquele meio inteirado todo dia, é muito difícil se manter atualizado o tempo todo. Então, tem que estar procurando. É isso, tem que estar investigando, tem que estar pesquisando, e é isso, assim, acho que tem que estar aberta desses dois lados, né? É isso. Eu acho que tem uma coisa que a gente faz também dentro do nosso time que estimula isso, olhando para o time técnico, que são rituais de troca. Então, a cada 15 dias, eles têm um ritual de troca. Um deles vai ser o porta-voz de alguma coisa que leu ou que estudou, que é nova, e eles vão debater sobre esse assunto. Porque também é difícil quando você está dentro de um time de IA se manter 100% atualizado, sai coisa nova o tempo todo. E aí um movimento que eu vi também, que a Adri e o nosso tech lead e o Arthur eles realizaram poxa, a gente sabia que esse semestre a gente ia trabalhar com IA generativa para desenvolver uma iniciativa. Quem do time poderia ser o porta-voz do assunto? Poderia dar realmente uma aprofundada nesse tema, estudar, aprender quais são as técnicas que estão sendo mais utilizadas e trazer isso para o time, para essa troca. Então, é trabalhar também em PDI, em projetos individuais dentro do time, para que quando a gente sabe que a gente tem um gap de conhecimento, tem alguém se desenvolvendo para suprir aquele gap. E aí isso conecta com o planejamento como? Porque a gente precisa entender que se a gente está trabalhando com uma técnica desconhecida para o time, eles vão precisar ter um tempo para respeitar a curva de aprendizagem. Então, não tem como você trabalhar com uma coisa nova e ter a mesma atração de uma técnica que você já domina. Vai ser diferente. Então, a gente, por exemplo, nesse mesmo caso de IA generativa, teve 1 mês de planejamento que o cientista pôde realmente aprofundar na técnica, entender e conectar com o tech lead qual seria a estratégia que eles iam desenvolver, como que isso iria ser aplicado por todo mundo do time, sem falar de spikes que acabam acontecendo no meio do caminho também. Então, eu acho que, enquanto PM, a gente tem que entender que vai existir essa curva, né? As pessoas precisam aprender as coisas, não vai ser do dia para a noite, e contemplar isso no planejamento de alguma forma, dar visibilidade desse desafio também, porque aí a gente cria um planejamento mais realista, mais factível de dar certo lá no final. Então, acho que é assim que as coisas vão se conectando. Ninguém vai saber tudo de tudo, a gente vai ter que aprender e tá tudo bem, faz parte do processo. Eu gostei que vocês falaram que aprender faz parte do processo, porque a gente entende que é uma jornada, né? Não é um fim. Eu vou aprender, vou estudar, tirei a certificação, pá, tô carimbada lá, pronto. Agora eu já sei fazer isso, né? E, inclusive, enquanto eu estava fazendo todas as pesquisas para essa conversa, né, um termo que surgiu muito para mim e foi um ponto que eu queria entender mais, foi em relação a explainability, que era a explicabilidade, se for traduzir para o português, que ok, é uma palavra que existe, né? Mas até vocês mencionaram, né? Diferentes modelos de inteligência artificial podem ser usados, né? E até como tomar essa decisão de quais modelos, você precisa ter esse conhecimento. E um dos modelos que eu vejo assim que aparece muito em algumas situações um pouco mais polêmicas, digamos assim, né? A questão do deep learning. Porque ele, aparentemente, né, e aí, meninas, vocês podem, com certeza, como expert, falar muito mais em o quanto é possível, dentro dos modelos de inteligência artificial, ter essa rastreabilidade para entender qual que é a lógica que está sendo usada, inclusive para entender se, de repente, sai um output inesperado, porque às vezes ele sai um output bacana para um certo grupo de teste que, beleza, quando no meu processo de desenvolvimento estava dando tudo certo. Eu coloco isso em cases reais, aí
óbvio, né? Isso vai expandir para um universo muito maior. E de repente acontece algum erro e a gente não necessariamente consegue traquear, né? E aí isso que eu queria entender de vocês, como que essa capacidade de conseguir entender qual que é a lógica utilizada dentro do modelo de inteligência artificial e sendo um tema tão complexo, como que dá visibilidade para isso dos stakeholders que não necessariamente têm esse mesmo embasamento teórico? Boa. Acho que eu posso falar um pouquinho sobre esse, né? Eu acho que a gente poderia fazer um podcast só para falar de explicabilidade, tá? Acho que hoje é um dos grandes desafios, né? Quanto mais a gente está vendo a IA se desenvolvendo, né? A gente está trazendo cada vez modelos mais complexos, o que por detrás a gente também traz mais dificuldade na explicabilidade. Eu acho que isso é um trade-off muito difícil, tá? Hoje, assim, a gente não tem uma resposta exata para falar, nossa, todos os modelos a gente consegue explicar, com certeza não, porque é os famosos modelos que a gente chama de caixa preta, né? A gente não entende muito bem o que por trás de trás ali, e a ideia, o não entender, é porque tem coisas tão complexas acontecendo e ao mesmo tempo ali, né, rodando ali por detrás daqueles algoritmos, que a gente não consegue hoje, humanamente, descrever exatamente aquele comportamento. Mas eu vejo alguns aspectos, tá? Eu acho que a primeira coisa que é muito importante, a gente tem que ter muita clareza, assim, se a gente precisa ser 100% explicável, então, não sei, vou dar um exemplo, tá? Que a gente vai ter uma auditoria por detrás. Então, hoje, quando a gente está falando de bancos e que calculam um score de um cliente para conceder um crédito ou não, hoje um cliente pode pedir para você ir lá e dizer por que não, que você não concedeu aquele crédito. Então, você precisa ter uma explicabilidade. Então, tem certos momentos que você não pode abrir mão. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado. Então, talvez você não vai ter modelos tão assertivos, com técnicas tão recentes de deep learning, porque você não pode abrir mão da explicabilidade. Então, eu espero muito desse aspecto, né, o quanto a gente precisa ter essa explicabilidade muito clara, vindo esse um direcionamento, às vezes, de produto. Acho que isso é importante que o time de produto entenda, né? Então, o quanto que aquele seu... você vai colocar aquele seu produto, né, de IA na ponta, o quanto que aquele seu cliente vai necessitar de uma explicabilidade. Acho que também depende muito da decisão que ele está tomando. Vou dar um exemplo que é muito comum. Quando a gente está falando de uma recomendação, né? Imagina, por exemplo, vocês assistindo um vídeo na Netflix. É uma recomendação. Normalmente, para recomendação, a gente pode abrir um pouco de explicabilidade, né? Então, ali é um efeito que é a recomendação, a pessoa pode tomar a decisão de consumir ou não aquele filme e tudo mais. Então, esse é um contexto onde a explicabilidade, ela é importante, né? Acho que tem esse aspecto, mas ela não se faz, assim, essencial, né? Mas agora, por exemplo, num outro contexto, onde a gente, no nosso caso mesmo, né? A gente tem a parte de recomendação, não é uma recomendação, a gente ordena os candidatos para uma vaga, né? A gente não seleciona e tudo mais, mas a gente tem ali uma indicação, né, dos melhores candidatos que estão para aquela vaga. Isso aí a gente tem um aspecto que a gente tem uma responsabilidade onde a explicabilidade se faz muito mais sentido. Então, talvez modelos de deep learning, a gente precisa tomar um pouco mais de atenção, né? Então, acho que tem uma questão de termômetro aí, que a gente precisa entender o quanto que a gente precisa dar dessa explicabilidade, né? O quanto que aquele modelo que a gente está fazendo vai ter uma tomada de ação que às vezes pode ser irreversível. Acho que esse é um aspecto, né? Quando a gente está falando de uma recomendação, não é uma coisa irreversível. A pessoa pode assistir depois, né? Não é um problema. Então, acho que esse é um aspecto, é uma responsabilidade que a gente está falando. E aí a gente tem várias técnicas, tá? Que a gente consegue hoje, que foram desenvolvidas para ajudar na explicabilidade. Mas a gente talvez não vai conseguir ter exatamente o que tomou aquela decisão e tudo mais. A gente tem indícios, né? O que mais influenciou. Então, esse é um ponto, né? Acho que a gente precisa ter essa sensibilidade para ver se a gente pode. Às vezes isso é o suficiente para a gente mostrar para o usuário ali o que mais influenciou para aquela tomada de decisão. E pronto, ele ficou satisfeito, a gente conseguiu dar um direcionamento. Às vezes não. Às vezes a gente precisa explicar em detalhes exatamente como que a IA tomou aquela decisão. Então, acho que esse cuidado, né, com o que a gente está utilizando. Então, eu não sou, por exemplo, uma pessoa que acha que tudo tem que ser feito com deep learning. Não acho que é isso. Eu acho que a gente tem que entender esse contexto. Às vezes uma coisa mais simples, ela vai ser muito mais aplicável. Porque é isso, a gente vai conseguir explicar, direcionar, tomar ações, entender, né?
Então, um exemplo, o modelo de churn, que é para você prever, por exemplo, se o seu cliente vai sair ou não. Às vezes, você precisa entender o que leva um cliente a tomar a churn, porque você precisa direcionar um time a fazer uma ação. É mais do que saber que o cliente vai a churn, mas você precisa entender o que leva um cliente a ser churn, porque você precisa tomar preventivamente. Saber que o cliente vai ser churn ou não é um ato muito posterior já, né? Você já quase perdeu seu cliente, você tem que trabalhar antes. Então, nesse tipo de modelo, por exemplo, às vezes eu sou muito a favor de não usar uma coisa de deep learning, porque você precisa tomar uma ação antes, né? Então, a gente precisa entender isso muito bem, tá? E falando em formas de fazer explicabilidade, a gente tem N formas, acho que tem N técnicas aqui que a gente pode aplicar, mas acho que a ponderação aqui é a gente precisa entender se a gente, o quanto sensível a gente precisa ser ou não à explicabilidade, né? Acho que é um pouco nessa linha. Boa. Eu acho que é exatamente isso. Até o ponto de produto que a Adri comentou ali é muito porque a gente, enquanto pessoa de produto, precisa entender qual que é o custo do erro, que a gente já comentou no outro podcast, né? Se a IA errar, o que acontece? É uma coisa de vida ou morte? É uma coisa que prejudica o cliente? Tem um prejuízo financeiro? Então, aí a gente já tem uma questão da assertividade ser super necessária. E tem uma outra coisa também, que é a construção de confiança. É conseguir entender como construir confiança com o usuário. E aí, IA, gente, é um tema muito pouco entendido pelos usuários, né? Às vezes você não sabe aonde ela tá, às vezes você não sabe como ela funciona, às vezes você não sabe quais são as ações que você toma que influenciam a IA te dar um resultado ou não. Então, é esse tipo de coisa que pode afetar a sua confiança e chegar a um ponto de você precisar criar um modelo sem usar Deep Learning, por exemplo, porque você precisa explicar exatamente a decisão que que a IA está tomando ali, porque o usuário não confia mais no seu produto. Então, tem toda essa questão de medir confiança do usuário, de periodicamente você aplicar pesquisa para entender o que ele está achando da sua IA e quais são os fatores que estão influenciando. Eu não confio porque ela está me trazendo resultados que não faz sentido. Eu não confio porque eu nem sei onde ela está. Eu não confio porque eu não sei como que eu posso alterar esse resultado. E aí você, a partir do momento que você mede, você entende quais são as ações que você precisa fazer para criar essa confiança de fato. E aí, como a Adri comentou, talvez não é uma super explicabilidade master detalhada. É o você falar em grandes grupos qual foi a variável que mais influenciou aquele modelo a tomar aquela decisão. Então, por exemplo, na recomendação da Netflix mesmo, você não vê tudo que ela considerou. Às vezes você vê, porque você assistiu isso, estou te recomendando isso. Então, você vê um resumo. E pronto, é isso. Você não vai ver em grande nível de profundidade. E tá tudo bem, porque para aquele caso de uso não é uma coisa crítica. Se você não quiser assistir, você não assiste, tá tudo certo. Então, eu acho que, enquanto PM, a gente tem que decidir, tem que mapear essa parte do custo do risco e entender muito bem o como medir confiança para atuar nas coisas que realmente vão melhorar a confiança. Talvez não a explicabilidade. Acho que é esse o meu ponto. Explicabilidade não é a única resposta. Como as meninas citaram aí bastante, a IA, como é algo muito novo, ela ainda gera algum tipo de desconfiança e alguns alinhamentos são necessários. Segundo uma pesquisa de 2023 da McKinsey, apenas 21% dos entrevistados afirmam que suas organizações estabeleceram políticas que regem o uso de tecnologias de IA de geração genérica pelos funcionários em seu trabalho. Como vocês acreditam que isso impacta no desenvolvimento de produtos com IA? E tem algo que os PMs podem fazer para melhorar a confiança dos stakeholders e a confiabilidade do produto? Eu acredito que a parte de criar políticas e governança relacionada à IA faz com que a gente consiga ter clareza, enquanto time de IA, de quais são as regras do jogo. Quais são as coisas que, enquanto empresa, a gente aceita, quais a gente não aceita. Inclusive, em muitas dessas políticas de governança, falam de princípios éticos. Coisas que são consideradas não éticas, né? Que você não deveria passar daquela barreira. Isso é muito importante para um time entender quais são os limites que ele tem, né? E criar um jogo justo mesmo, né? Então, nesse sentido, quando a gente tem políticas claras, a gente consegue desenvolver IAs que são melhores, que performam melhor, que respeitam melhor o usuário, que reduzem risco associado à imagem ou gerar prejuízo para o usuário, porque a gente sabe que hoje,
quando a gente vê algum errinho de IA, criam-se casos e publicações no LinkedIn e as coisas tomam uma proporção um pouco maior. Então, é um risco também associado à aplicação de IA. Quando você tem uma política clara, quando você segue regras como LGPD, regulamentação de IA, você reduz esse risco. Então, isso é uma coisa importante. E sobre o papel da pessoa de produto, como a Adri comentou umas perguntas atrás, esse assunto, ele ainda é pouco entendido por outras pessoas de outros times. Então, a pessoa de produto, ela tem um papel essencial de disseminar informação, pegar na mãozinha do time e falar, vamos explicar o que a gente está fazendo. O que é IA? Quais são as aplicações que a gente está fazendo? Como os nossos modelos que estão em produção funcionam? É ir lá no seu CS, no seu time comercial e saber se eles entendem como está funcionando o modelo, porque eles vão ter que explicar isso para o cliente, para os futuros clientes, eles vão ter que saber vender. É conseguir mostrar para um time de produto qual é a importância de você coletar dados ou olhar para métricas que fazem sentido. É realmente um papel de quase que de educação, assim. E eu vou além para dizer também que a pessoa de produto tem que olhar para a documentação. Então, as coisas têm que estar bem documentadas, as decisões que a gente tomou, por que a gente tomou, para que depois as pessoas possam consultar e entender de forma fácil, clara, sem aquele vocabulário técnico que ninguém vai conseguir absorver depois. Porque quando você explica de uma forma simples, você consegue aliados. E é muito importante você ter aliados para conseguir desenvolver produtos de IA. Então, nesse sentido, o PM ele também tem esse papel de divulgar informação para conseguir criar confiança do por que a gente está fazendo uma coisa, qual a nossa estratégia, como os nossos produtos funcionam. E a mesma coisa quando a gente fala de confiabilidade no produto, como eu já comentei, né? É entender, o cliente confia? Por que ele não confia? Ou ele confia, quais são os fatores que fazem ele confiar? Por que esse confia, que ele não confia? É um processo, gente, de discovery contínuo. A gente tem que estar sempre falando com o nosso usuário. Então, eu acredito que produto tem um papel fundamental nesse sentido também. Acho que essa complementou tudo, assim, acho que é a combinação, né? A gente precisa ter políticas bem estabelecidas dentro da empresa, acho que falar sobre isso é importante e é uma política bem que a gente fala da empresa como um todo, né? Então, como todo mundo deveria operar quando a gente está falando sobre IA e ter esse papel dessa disseminação. E acho que essa é a palavra-chave de uma forma acessível. Eu acredito muito nisso. Acho que a gente falar sobre IA, uma forma onde que todo mundo entenda sobre e não tenha aquele tabu, aquele medo, isso também ajuda muito, né? Acho que isso faz com que as pessoas entendam que você está conversando e ganha apoiadores, e enfim, você cria um ciclo aí que alimenta, né, positivamente a construção melhor de produtos de IA dentro de uma companhia. Vejo bastante sobre isso. Acho que não tem coisa pior, gente, do que a gente vê que as pessoas não estão entendendo como funciona o produto e estão passando a informação para frente. Dá uma sensação de, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então, eu acho que, enquanto produto, você tem que estar perto das pessoas para ouvir, para saber se elas estão entendendo. Então, eu lembro que eu participei de um evento da empresa ano passado, e aí eu fui ver o pitch dos vendedores, como que eles estavam vendendo as soluções de IA. E tinha algumas coisas que não estavam fazendo muito sentido. Eu falei, não, galerinha, vem aqui, deixa eu ensinar vocês aqui, isso aqui que vocês estão falando, a IA não faz, olha só, imagina o perigo, a gente vendeu uma coisa e a IA não faz. Então, nesse sentido, é o mesmo desafio que todo mundo de produto tem que estar próximo das pessoas que estão falando sobre o assunto, empoderando elas, ensinando, capacitando, criando conteúdos. Então, hoje a gente tem uma ferramenta interna de cursos. A gente pode criar cursos que todo mundo vai conseguir visualizar. Então, é usar as ferramentas a seu favor também, para ensinar as pessoas a usarem da maneira certa o seu produto e a saberem falar sobre ele. Principalmente IA, que tem muita gente que não compreende exatamente como funciona, as limitações e tudo mais. Agora é o momento jabá. Para entrar em contato com a gente, é só mandar um DM no Instagram, mas se você prefere o e-mail, mande para podcast@mulheresdeproduto.com. Você pode nos apoiar de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita, deixando seu like, que é bem-vindo, e também entrando para o Clube MDP. A partir de R$ 25, você tem benefícios como passe livre no MDP Curtas. Vem pro clube!
Tô amando que vocês estão trazendo também bastante exemplificações, né? E é exatamente isso que torna palpável, né? O quanto que a gente, muitas vezes entende o conceito, mas aí a hora que eu preciso jogar isso em uma situação, eu tenho dificuldade em transpor. Para mim, o que ajuda muito a criar essa ponte é justamente esses exemplos, esses paralelos, essas analogias, né? E aí, justamente por isso, eu queria trazer um case aqui de exemplo, né? Felizmente, né, a gente já concluiu o que era a pior fase da pandemia que teve recentemente, e durante todo esse processo, né, era um volume gigante de dados, muito cientista estudando muita coisa, todo mundo, claro, tentando usar tudo que a tecnologia tinha a oferecer para trocar informações e tentar chegar em uma solução o mais rápido possível, né, e muito de inteligência artificial foi usado nesse processo para analisar resultado de exame, analisar possibilidades de identificadores do vírus e etc. E um artigo na Nature saiu recentemente avaliando todos esses estudos sobre uso de inteligência artificial para diagnosticar o resultado de Covid nos pacientes. E aí uma coisa assim que foi extremamente surpreendente foi que o resultado, ao invés de se esperar que inteligência artificial tivesse sido mais assertivo, no caso que eles estudaram, aí tem muito mais detalhamento no artigo, a gente vai deixar ali tudo que a gente citar, a gente deixa nas referências, né? Mas a situação foi que a inteligência artificial não foi mais assertiva. E aí, justamente, retomando, né, a parte de explicabilidade, o conceito, quando eles foram entender o que aconteceu, acabou que a inteligência artificial tinha identificado que tinha tinha pacientes que tinham feito exames deitados e pacientes que tinham feito exames em pé. E, naturalmente, os pacientes que estavam deitados eram aqueles que eram mais graves. Só que acabou que ela identificou que os pacientes que fazem um exame deitado tinham mais probabilidades de ter Covid do que as pessoas que faziam o exame em pé. Então, ele correlacionou o dado da posição do exame com o resultado da doença, né? Então, aí agora entrando na pergunta usando um case como exemplo, né? O quanto o nosso conhecimento de negócio, o processo de validação, o processo de teste, e dentro desses testes, claro, né, olhar quantidade, né, qualidade, precisam estar atento para a gente não criar resultados falsos e criar correlações inexistentes entre causa e consequência, né? Que às vezes é muito difícil determinar, e se a gente não tem muito claro como que funciona esse processo, essa explicabilidade e o conhecimento de negócio disso, a gente pode ter falhas relevantes aí nessa correlação que aparentemente é existente. Boa. Eu acho que eu adoro esses exemplos, porque eu acho que ele corrobora quando alguém me fala assim, nossa, a IA vai substituir os humanos. Por causa desse tipo de coisa que não vai. Eu acho que, na verdade, o grande sacada dessas coisas para mim são as pessoas que estão fazendo essa análise. Então, para uma IA, provavelmente essa correlação existe. E ela deve existir, porque é o que você comentou. Provavelmente as pessoas que fizeram deitadas, elas tinham mais comorbidades. E aí, a chance era maior. Mas não era pelo fato de elas estarem deitadas, né? Não é o ato de estar deitado, né? E sim o fato de elas terem mais comorbidades e por isso elas estão deitadas. Então, para mim, isso é um aspecto. Se você coloca isso hoje numa IA, provavelmente ela vai falar uma relação, isso vai acontecer. Mas aí acho que é aí que entra um papel. Uma pessoa que é cientista de dados, de um PM, né? De uma pessoa que tem esse contexto de negócio, ela tem que ser crítica, gente, né? Então, a gente tem que ser crítico em relacionado e pensar, putz, não é porque o dado existe que necessariamente ele tem essa relação, né? Não é tipo... virou muito comum, às vezes a gente pega tudo quanto é informação e coloca numa IA. Não, eu não acho que tem que ser assim. Na verdade, a gente tem que ter um senso crítico. A gente tem que entender o que a gente está colocando naquela IA, porque nada mais é do que ela vai reproduzir, gente. A IA não tem essa capacidade de crítica. Ainda não tem, tá? Pode ser que um dia a gente ache que ela tenha, enfim, não sei. Mas hoje não. Então, para mim, aí que tá o diferencial, são as pessoas. Então, a gente precisa entender como que uma IA funciona para saber que ela não vai tomar esse tipo de ação e vai conseguir separar isso. E provavelmente ela vai correlacionar, mas existe uma questão de contexto por detrás que a gente talvez não deu para essa IA entender, ou que talvez não tenha mesmo, e ela sempre vai entender essa relação. Então, a gente tem que ser intencional e tirar essa informação do modelo, né? Então,
É por isso que eu acho que é a palavra-chave quando alguém fala, tipo, nossa, a IA vai substituir. Não vai por causa desses aspectos. A gente precisa continuar pensando de forma crítica sobre aquelas soluções que a gente está gerando de IA. E isso é um papel tanto de responsabilidade de um time técnico, também dos PMs, dessa parte desse contexto. Muitas vezes, o time técnico não está tão próximo, né? É que esse é um exemplo que a gente poderia talvez ter pego, assim, mas não sei. Mas o PM tem esse papel de trazer, nossa, ser crítico, né? Talvez não concordar com tudo que foi falado, falar, questionar e tudo mais. Que eu acho que é essa sensibilidade que a gente precisa ter, entendeu? Então, esse é um caso que a gente poderia, enfim, eu tiraria da análise, né? Ou teria colocado outras coisas no lugar dessa variável que poderiam ajudar. Então, provavelmente, colocar as comorbidades que essas pessoas tinham faziam muito mais sentido do que o fato delas estarem deitadas. Deitadas era só a consequência. Vamos combinar? É isso, entendeu? Então, a gente precisa ter esse olhar crítico por detrás. E eu acho que isso são as pessoas que compõem, que estão pensando naquele produto. Então, é PM, é time técnico, são pessoas de CS, né? Ali que estão no dia a dia mais próximas, às vezes, com o cliente. Precisam pensar sobre isso e ser crítico em relação àquele resultado que a IA está trazendo. Tá? Um pouco nessa linha. Eu acho que o PM, como a Adri comentou também, tem um papel de, a partir do momento que ele conhece o usuário e conhece o negócio, de definir o que é sucesso para o modelo, sabe? É isso que vai ajudar o time também a entender se o modelo está fazendo sentido, se não está. E uma coisa que a gente tem tentado fazer bastante é detalhar casos de uso. Então, é entender, para essa versão que eu estou lançando aqui do modelo ou da solução de IA, o usuário deveria conseguir fazer isso e fazer isso. Ele não deveria conseguir fazer XPTO. E aí, por você saber o que você deveria poder, enquanto usuário, executar e não executar, você cria junto com o time regras de negócio para citar mesmo a regra que o modelo tem que respeitar. Então, é muito nesse sentido também, de trazer o conhecimento do negócio para ajudar o time a definir o que é o comportamento esperado e o que não é, e dar muita clareza para o time qual é o resultado que você espera, até onde aquele modelo precisa ir e até onde ele não vai. Então, a partir de onde ele não vai. Eu acho que é muito nesse sentido, né? E aí é só com conhecimento de negócio, conhecimento do usuário, muito discovery, muita conversa, muita entrevista. Então, é assim que a gente tenta fazer. Puxando o gancho que as meninas falaram a respeito da crítica, né? Na análise crítica dos produtos a serem desenvolvidos de IA, né? A visão do PM, a visão do cientista de dados. A gente sabe que é muito comum em produtos que têm baixo risco não fazerem testes, né? Os testes serem negligenciados. E aí, mas o QA nem existe. Mas para produtos de IA que tem um risco maior, qual vai ser o papel do QA nesse cenário? Olha, isso é polêmico, né? Mas eu acho que nenhuma solução de produto deveria ir para a rua sem ter um QA ou um processo muito bem ali estabelecido, testado e feito com todas as possibilidades. Quando eu penso com IA, a gente tem que ainda mais explorar esse ponto, assim, porque é isso, às vezes a IA ali, ela pode tomar um comportamento que não foi mapeado. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido. Acho que, como a Sam comentou anteriormente, a gente precisa ter bem claro o que a gente tem como objetivo com aquele produto de IA. E aí, testar, às vezes, na verdade, desafiar ela, né? Falar, tipo, por exemplo, fazer coisas que ela não deveria fazer e a gente fica lá pressionando para ver se ela vai fazer ou não. E às vezes ela vai. E aí a gente tomar uma decisão se a gente quer esse risco ou não, né? Ou se não, se a gente não pode, a gente pensar em alguma regra de negócio para tentar corrigi-la e tudo mais. Eu acho que é super importante, essas pessoas precisam entender. Acho que quando a gente está falando de IA, a gente tem uma incerteza. A gente tem... Não é preto no branco, né? Não é tudo certo, né? Por exemplo, quando a gente está implementando um botão numa tela, a gente sabe exatamente o que a gente espera daquele comportamento. Quando a gente está falando de uma IA, a gente espera, em sua grande maioria, um comportamento, mas ela pode divergir em alguns outros, né? Então, tem erros. A IA existe erros, né? Então, às vezes, ela toma uma decisão errada e tudo mais. Então, a gente precisa ter muito claro de como a gente quer mitigar esses erros e quais tipos de erros a gente aceita. Às vezes, a gente não aceita algum tipo de erro, então, a gente precisa tomar algum tipo de ação. Ou ali no produto, barrar aquela decisão, ou se às vezes ela está errando muito, né? Às vezes a gente não aceita. Então, a gente precisa voltar para casa, para o time de desenvolvimento e falar, não passou.
porque a gente fez isso, isso e isso, enfim, a gente não aceita esse tipo de erros. Então a gente precisa ter esse olhar, porque IA, ela tem um erro associado. Então a gente também não significa, que eu acho que é uma coisa importante, não significa que a gente tem que procurar uma IA perfeita, que nunca erra, mas a gente tem que entender os tipos de erros que a gente aceita. E eu acho que um papel de um QA nesse contexto é muito importante, para dar esse olhar, né, para ver o que dá para aceitar, o que não dá. Então eu acho que isso é importante. Enfim, não deveríamos negligenciar soluções de IA que não tem QA, deveríamos ter, né? Se às vezes não tem um QA, então, sei lá, o PM fazer esse papel junto com o time, a gente explorar todas as possibilidades. A gente precisa disponibilizar para as pessoas testarem. Então, uma das coisas que a gente faz normalmente na GUP, né? A gente tenta fazer internamente, a gente disponibiliza o produto internamente para as pessoas utilizarem. Então, a gente utiliza da rede como um todo para todo mundo testar, enfim, para ver se está usando, se tem alguma coisa, e aí ter esse mecanismo de feedback. Então, é uma das formas também. Às vezes a gente não tem QAs, né? Então, mas precisa pensar nesse aspecto, né? Do que lançar um produto que às vezes não foi bem testado, e aí a gente pode ter um problema. E é isso, tem que tomar cuidado com esse risco. Eu acho que o desafio também, quando você está desenvolvendo um produto de IA, é que não necessariamente você vai ter uma tela para ir lá e testar, sabe? Você enquanto PM mesmo. Às vezes você não vai ter acesso para estressar o modelo e ver todas as possibilidades e tudo mais. A menos que o time pare para fazer isso que a Adri comentou, né? De criar uma POC, alguma coisa que você consiga testar. Então é bem complexo. Aí é mais essencial ainda você deixar claro os comportamentos esperados e o que não pode acontecer. E tentar criar formas de mais pessoas testarem, pessoas que não são do universo de tecnologia também, né? Mas assim, não dá para romantizar, gente, é difícil, você tem que priorizar isso gasta tempo. Também não dá para falar que a gente faz isso 100% das vezes, né? Porque não faz, é igual um produto de desenvolvimento mesmo. Às vezes você tem que optar por, gente, é a primeira versão, vamos lá, vamos lançar para alguns clientes, ver o que dá e depois a gente incrementa, melhora. O que não pode faltar é um mecanismo de feedback, para se algo não estiver certo, você saber e decidir, inclusive, dar rollback da solução. Também é uma possibilidade, né? A gente tem que estar sempre monitorando. E aí eu queria abordar dois tópicos que vocês comentaram durante toda a nossa conversa, meninas, que me fica muito na mente, né? O quanto que a cultura de experimentação, ter use cases internos muitas vezes, né, pode ajudar tanto os teams a entender como lidar com essas incertezas, como manejar esse risco, porque para todo mundo também é novo, né? O quanto você vai, né, conseguir assumir esse risco, né? Claro que ele é compartilhado junto com decisões de liderança, né? Mas conseguir até identificar mesmo esses riscos e o quanto que essa cultura de experimentação e ter casos de uso pode ajudar os times de produto a testar em um cenário menos arriscado ou uma versão 1.0, assim, uma versão nova, né? Já na largada deixar claro para todo mundo que não é uma versão acabada, assim, até para os próprios times conseguir ficar mais confortável e introduzir isso dentro da sua rotina. Boa. Eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? Sobre a necessidade de criar confiança e tudo mais. Quando a gente lança um produto direto para o usuário final, tem essa expectativa da assertividade da IA, né? Então a gente tem que ser muito cauteloso, porque isso pode gerar uma crise de imagem, isso pode gerar uma perda de confiança que vai ser difícil de você recuperar depois. Então experimentos, trazer casos de uso interno são essenciais nesse sentido, porque a gente está trabalhando em um cenário em que a gente pode ser um pouco mais ousado, pode colocar um modelo que não está 100% redondinho para as pessoas testarem, pegar feedback e principalmente conseguir aprender mais rápido. Então a gente encurta, né, esse ciclo de aprendizado mesmo, porque a gente consegue testar com pessoas que sabem que não vai estar perfeito, mas que vão contribuir com feedbacks que ajudam a gente a desenvolver uma solução melhor, mais robusta, para aí sim levar para um cliente, para a plataforma. E a gente também tenta não levar para todo mundo de uma vez. A gente faz lançamentos faseados, né? Então, lança para alguns clientes que a gente sabe que gostam de ser beta testers, que estão abertos a soluções de inovação, de IA, que não tem risco de churn, que não estão críticos. Aí depois a gente vai ampliando para mais clientes da base. Isso ajuda também. E o legal é que
a gente tem muita aplicação de IA que traz eficiência também para os times internos, né? Então, quando você lança uma coisa que o time que você está ali lançando começa a entender que aquilo gera valor, é muito legal também. Você está ajudando outras pessoas enquanto gera aprendizado, enquanto constrói uma solução mais robusta para o seu cliente. Então, é super importante, a gente tem tentado pensar estrategicamente mesmo como que a gente envolve mais outros times, outras pessoas nesses experimentos, como que a gente faz um espelhamento de uma solução que a gente está pensando para um cliente também para algum time interno, como que a gente já usa o que a gente está desenvolvendo para ajudar outros times. E é isso, num ambiente mais seguro, mais controlado, a gente consegue gerar aprendizado rápido para aí sim criar uma solução que vai de fato gerar mais valor para o usuário. Acho que essa falou tudo, na verdade, né? Mas, em resumo, eu diria que a gente precisa conseguir medir, então ter essa parte do feedback, acho que é o importante quando a gente está falando de cultura de experimentação. Colocar algo na plataforma e a gente não conseguir medir, isso é um problema. Tentar fazer internamente, acho que é isso, né? A gente conseguir utilizar isso internamente, de alguma forma da gente aprender e tudo mais, até para ver, principalmente quando a gente está falando de soluções muito novas, que às vezes não tem um padrão no mercado. Quando a gente está falando de a gente não tem assim o como o mercado faz, o como você se espelha. Então, às vezes, você tem que criar internamente, meio que aprender junto, evoluindo junto. Então, você fazendo algo para coisa interna, facilita e ganha valor, gente, gera valor. Então, às vezes, as empresas negligenciam o potencial que a IA tem para trazer eficiência interna. E a gente não dá esse foco, né, para produtos internos de eficiência de IA. Então, é uma das coisas que a gente põe e a gente acredita bastante, assim. Então, acho que esse é um ponto. E escolher bons clientes, assim, as pessoas gostam de utilizar coisas com IA e usam, a gente tem visto isso, assim, é bem aceito, a gente só precisa selecionar e mostrar também, acho que, evolução. Acho que isso é uma coisa importante, assim, que a gente também está evoluindo, né? Então, a gente viu, por exemplo, né, até o próprio lançamento do ChatGPT. A gente viu várias versões sendo evoluídas e, cara, foi super bem aceito, mas é por isso, né, que a gente também vai vendo. Acho que essa construção dê um feedback, a gente vai lá e interage, ele vai melhorando. Então, o próprio usuário vê ganho em ajudar você a melhorar seu produto de IA. Então, acho que essa cultura do feedback a gente precisa explorar bastante. Assim. A gente sabe que recursos é sempre um dilema no desenvolvimento de produtos, né? E para no ponto dos desafios de escalabilidade em produtos com IA, temos um exemplo prático que acabou de ser citado aí, que foi o ChatGPT, que piorou muito a qualidade das respostas na versão gratuita conforme sua base de usuários foi aumentando. Isso ocorreu devido aos altos custos de manutenção, de demanda de performance para processar um volume grande de usuários. Trazendo isso para dentro de outros cenários, quais as dicas para planejar uma expansão e aumento de escala de produtos quando falamos de IA? Olha, pensando bem no ChatGPT, né, quando a gente fala de IA generativa, que é o que está por detrás, a gente tem um desafio e eu diria hoje que, eu não sei se tem alguma empresa já que conseguiu monetizar tantas soluções com IA generativa, porque é uma solução complexa, cara e difícil, né? Então, acho que coisas que a gente precisa ter como atenção. Então, primeiro, qual é a dor que a gente está querendo resolver? Então, a gente tem que ter muito claro isso, mais do que, inclusive, a gente querer só usar uma IA por usar. Porque senão vai ser difícil a gente justificar esse custo. Acho que esse é um aspecto super importante, né? Acho que esse é um deles. Então, a gente tem que ter muito claro em relação a isso. A partir do momento que a gente tem que pensar em formas de a gente conseguir escalar esse uso. E aí, é a gente tentando pensar em otimização dessas, né, do que está por detrás, a gente pensar em novas tecnologias, tem muita coisa sendo utilizada o tempo todo, de novas coisas que estão sendo otimizadas. Então, a gente pensar bastante sobre isso é super importante. Então, tem que ter esse olhar para o custo, porque senão a solução não se paga ao longo do tempo. E tem que entender também o que às vezes é uma aposta, o que vira um investimento, né? Às vezes a solução não vai se pagar quando a gente pensa no financeiro, mas ela vai trazer, por exemplo, sei lá, uma posição de mercado, né, mais relevante para você. Então, tem outros aspectos que a gente tem que olhar também quando a gente está falando de IA, né? Existe uma questão de relevância no mercado. Então, a gente precisa entender um pouquinho nesse sentido. E eu diria que a gente precisa medir desde o momento zero, tá? Então, a gente precisa entender... às vezes a gente tem algumas soluções que a gente
põe na plataforma e depois a gente vê como faz. Eu acho um pouco de perigo, assim, a gente precisa saber desde o momento zero e a gente tem que ter esses acompanhamentos, assim, é uma responsabilidade do time técnico, dos PMs, da gente acompanhar esse custo. Então, provavelmente eu imagino do que aconteceu com o ChatGPT foi que o negócio foi escalando e o negócio foi aumentando, né? Então, eles tiveram que fazer, por exemplo, diminuir o esforço computacional. E aí diminui um pouco da qualidade, mas é um trade-off. Mas ainda assim continua muito bem. E aí, por exemplo, eles vão monetizar. Então, uma solução melhor vai ter que ser paga. Então, monetizar esses serviços de IA também é uma estratégia importante que a gente precisa entender, né? Então, como a gente gera esse valor e monetiza para que essas soluções se paguem. Porque isso é um tema complexo nesse sentido, né? Se a gente não olhar para isso, se não tiver essa atenção de monetização dessas soluções, dificilmente uma solução de IA vai se pagar ao longo do tempo. É isso, acho que do ponto de vista de produto, como a Adri comentou, é pensar nessa estratégia de lançamento. Então, para quem eu vou lançar inicialmente? Quais vão ser os próximos lançamentos? Quanto por cento da minha base eu estou contemplando? Porque aí o time consegue se preparar a infraestrutura e tudo mais para conseguir suportar esses acessos também, né? Então, definir muito bem o para quem, o quando, os movimentos e também desenhar essa estratégia de monetização. Então, principalmente quando a gente está aplicando IA generativa, a gente tem que conseguir se pagar, né? É muito caro usar essa tecnologia. Então, você tem que gerar valor rápido para conseguir clientes que paguem para usar aquilo. Então, o produto tem que pensar em qual que é o valor que a gente consegue entregar rápido. Porque a partir do momento que a gente entregar aquele, um usuário vai querer pagar, e aí se torna um pouco mais sustentável escalar essa solução para mais clientes. Então, é muito nesse sentido também, de desenhando a estratégia junto com o time técnico, que vai ter que pensar em escalabilidade, na parte de infraestrutura, estrutura e tudo mais, enquanto você pensa em como você vai disponibilizar a solução e monetizar essa solução para tornar sustentável. Gente, amei demais esse papo. Como eu continuaria ainda por mais horas e horas e horas. Inclusive, meninas, nossa, agora vocês vão se arrepender, hein? Porque quero manter esse contato por muito, muito, muito tempo. E eu tenho certeza que a nossa audiência também quer saber muito mais, quer se aprofundar no assunto, até porque o assunto é um assunto em alta no momento, né? Então todo mundo está procurando estudar mais, conhecer sobre. E é super importante, não só para cargo de PM, né, mas para todo mundo que trabalha na área de tecnologia, é um caminho inevitável. E quanto mais cedo você aprender, mais oportunidades você vai ter de se expor. Então, meninas, primeiramente, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Estão super convidadas sempre para voltarem aqui quando quiserem. A gente amou esse papo. E por último, eu queria ouvir de vocês o que vocês deixariam aí como dica para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, algumas sugestões que vocês querem compartilhar, ou os seus comentários finais para a nossa audiência. Boa, primeiramente, né, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de falar sobre esse tema, assim, eu acho que é como você comentou, um tema que está em alta e que a gente tem que falar mais sobre, tem que democratizar, então fico aí aberta para novos convites também, muito animada. Acho que dicas, né, para participar, assim, né, para conhecer mais sobre o assunto. Acho que hoje a gente tem muita coisa na internet, então, desde podcast, acho que as pessoas precisam entender como elas querem consumir esses conteúdos, mas temos podcasts, temos vídeos no YouTube, temos cursos mesmos, e eu percebi que é isso, assim, a gente precisa escolher e também filtrar bem esses conteúdos. Depois eu vou passar para a Jéssica e para a Ruby alguns links de alguns cursos que eu recomendo, e aí eu vou deixar para vocês, enfim, para o pessoal aí consumir, que eu acho que é bem importante, é bacana. Então, acho que essa é a minha dica. Eu vou deixar alguns links aí para vocês consumirem, tá? Boa. Gente, obrigada pelo espaço. Eu deixei minhas recomendações no último, então qualquer coisa vocês podem também pegar no último episódio. Obrigada demais pelo espaço. Acho que minhas recomendações tentem estudar sobre o assunto, acompanhar pessoas que realmente entendem do assunto. Tem muita gente falando muita coisa, a gente tem que saber filtrar um pouco também.
E é isso. Nos chamem para mais papos. A gente adora. Muito bom trocar com vocês. A discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Curta esse episódio no Spotify e compartilhe com quem quer aprender mais sobre o uso dos IAs. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.